defende o Luan desde que ele surgiu. Mas eu também acho ele bom. Ele realmente surgiu muito bem, depois oscilou, como é normal da idade. Acho que ele tem coisas a serem lapidadas, mas acho um baita. Eu fico assim, baita nem potencial. gênio como defende Baldassi, nem pela Mas é que beira. assim, ó, se eu sou o cara do Manchester United, eu vou sair para contratar um menino, eu vou buscar ferramentas no menino. Cara, tu olha o Luan jogar 10 minutos, tu vê que esse Quanto é que cara vale o vai contratar. Valdívia, Baldassi? Acho que por aí também. O mesmo valor do Luan, também é um jogador valiosíssimo. Também. Acho que ele está um passo à frente. Eu porque acho que o ele Inter deve tá na valer uns. Libertadores América. Hoje ele valeria uns 12. Né? Eu acho que está um passo à frente porque é um jogador mais afirmado por conta de jogar num time mais afirmado em competições maiores. Mas o Luan para mim tem mais ferramentas que o Valdívia. O Luan tem uma vantagem em relação ao Valdívia. O Luan joga com frequência, com mais frequência que o Valdívia. Mas aí não é, o mas aí Valdívia o O problema. Luan não está poupado. Mas aí não é o problema do Valdívia, é o problema do que o Grêmio não tem aquela bolha criada no Não, o Beira-Rio problema pra é que esconder o jogadores Grêmio não dentro. tem a reposição pro Luan, né? O Internacional tem reposição. Olha só, Paulinho, ó, vamos colocar aí a imagem do último jogo do Grêmio, do ano passado, Chapecoense e Grêmio, Chapecoense 1, Grêmio 2, foi em maio de 2014. O Grêmio, na época do técnico Anderson Moreira, eu sei que eu te derrubei, Paulinho. Anderson. Fugi um pouco do script aqui. E a Chapecoense era um bom time, treinado pelo Gilmar Dalpozo, que é o técnico hoje da Chapecoense, vocês sabem? Não lembro mais quem é. Gilmar Dalpozo. Não lembro mesmo. Gente, também fugiu da Barcos marcou para o Grêmio. Foi uma boa vitória do Grêmio. Não foi na estreia do foi, né? Foi a primeira rodada. Primeira rodada do Campeonato O Brasileiro do Grêmio ano venceu o passado. Chapecoense lá e o Inter levou 1, 2, 3, 4, 5 a 0. Lembram? Eu lembro. Até acho que foi a estreia do Nilmar, né? Foi. Exatamente. Foi. Exatamente. Que, aliás, o E Abel saiu colocou ele. machucado ou expulso? Expulso. Eu acho que ele foi Saiu expulso expulso. no final do jogo com a entrada que ele. O Gilmar não sabe fazer falta, né? Quando faz. Como é que é? Vinícius Eutrópio. Eutrópio. O... Eutrópio. Aliás, o Abel colocou o Nilmar para estrear depois que estava 3-0, inclusive. É, Se não isso me engano, aí tava foi. 3-0. Ô, Abelão, velho. Ele botou o Nilmar para estrear. Vai, Nilmar, vai lá e faz Eu ainda vou fazer um trabalho de mestrado em universidade sobre o ano do Abel no Internacional. Eu nunca vi tanto estrago ao mesmo tempo. Mas foi esse, tá? Porque em 2006 deu certo. Tá? Mas não Eu foi não ele. sou o REC. Mas não foi. 2006 deu certo porque o Inter tinha grandes treinadores, Fernando Carvalho e Fernandão. Mas também não dá para desmerecer. Eu acho que a banca paga e a banca recebe. Eu uso o mesmo critério pro Filipão. Ganhou a Copa e perdeu. O Abel foi campeão do mundo. O Celso Roth, por exemplo, ganhou uma Libertadores e perdeu pro Mazembe. Eu acho que não fica muito fácil, né? As duas estão na conta. Alô, João Batista. Olha só, o Wallace tem mais uma proposta, uma especulação de proposta. Segundo o jornal Tutto Mercato da Itália, a Fiorentina gostaria de contar com esse jogador e já teria feito um contato, uma proposta oficial por ele. A proposta seria a seguinte, bem estranha. 1 ano de empréstimo, 2 milhões de euros. Se ele aprovasse, eles pagariam mais 5 milhões e meio de euros ao final de uma temporada. Caso contrário, o Wallace retornaria. Esta proposta, juram os dirigentes do Grêmio, não chegou e também o próprio empresário do atleta, que confirma o interesse da Fiorentina e de outros 2 clubes da Itália. Só que, por enquanto, o Wallace ainda não tem proposta oficial, nem um papel timbrado chegou na mesa do presidente Romildo Bolzan Júnior. Um outro detalhe, até colaborando com o que falou o Baldasso, o Luan, ele recebeu no final do ano uma proposta, Baldasso, de 10 milhões de euros do Sevilha. E o presidente Fábio Koff confirmou esta situação no final da temporada, mas disse: o meu limite é 12. Por 12 eu vendo. Caso contrário, não há negócio. O Luan não sai por 10 milhões do Sevilha. Hoje vale 25. Portanto, o presidente Bolzan está afinado com o nosso Fabiano Baldasso. Olha só, com o tema o Rio Grande do Sul vai desfilar solidariedade, o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou no mês de junho a campanha do agasalho de 2015. No lançamento, personalidades, entre as quais a Lúcia Matos, o Chico Garcia aqui da Band e o REC e outras personalidades de vários veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, pois essas personalidades desfilaram doando seus agasalhos e lançaram o desafio mais quente do ano, que consiste em morder uma pimenta, atenção, não é comer a pimenta, hein? Morder uma pimenta, mostrar a peça a ser doada e desafiar um amigo, entre aspas, né? Eu não sei quem é que a gente vai desafiar, se é amigo ou se é inimigo, né? O desafio continua. Nós estamos, aliás, precisando aumentar as doações de peças infantis e também de cobertores. O inverno é muito rigoroso aqui no nosso estado. Desafie os seus amigos a doar e compartilhar, utilizando a hashtag Desafio da Pimenta. Tá no vídeo aí, Paulinho? Tá aí, ó, a hashtag Desafio da Pimenta. As doações podem ser entregues na rede Zafari e Bourbon, na rede Panvel, no Banrisul, também nos órgãos estaduais, nas regionais da Defesa Civil,
nas prefeituras engajadas na campanha e na central de doações no Centro Administrativo do Estado, aqui na capital. Mais informações sobre a campanha do Agasalho 2015 em campanha-do-agasalho@gpdrs.gov.br. Campanha do Agasalho @gpdrs.gov.br. O endereço está aí no seu vídeo. Então, eu estou aqui mostrando o agasalho que eu vou doar, por enquanto é esse, mas vou doar outros. Vou lá buscar nos armários do Valentim e do Antônio, que há de peças infantis também, cobertores também. Vou comer a pimenta Agora! Ribeiro Neto! Ribeiro, pô, Podia fazer essa gentileza pro teu amigo, né? tu que puxa tanto o saco do chefe aí. Eu não disse isso. Podia fazer essa gentileza, né? Eu posso até fazer, não tem problema nenhum. Não, não vou pipocar pra pimenta, Ribeiro. Então tá bom. Ai. Não é de plástico, hein? Não, tá forte. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo? Tá bem forte. E vou desafiar, para o desafio ficar doméstico e a gente se acertar em casa, a Lúcia Matos. Lúcia Matos está desafiada a doar um agasalho e comer a pimenta. Tá legal? Participe. Olha só. A gente ontem comentou, mas não colocou ainda a entrevista do D'Alessandro, o meio internacional, falando sobre a questão do videogame. E agora você vai acompanhar o D'Alessandro na coletiva de ontem, mandando a torcida do Inter ouvir menos rádio e jogar mais PlayStation. O único que tem que saber a verdade, tem que sentir isso, o torcedor. Né? O torcedor tem que ficar do nosso lado, nós pedimos isso. Nós sabemos que o torcedor está sendo influenciado nas últimas semanas, nos últimos meses, negativamente, por fatos e coisas que não são verdade. Tem que falar dos pontos positivos. Do negativo, obviamente, porque são críticas que muitas vezes fazem bem quando são produtivas, mas muitas vezes as críticas não são produtivas e são querendo influenciar o torcedor, que infelizmente ouve muito a rádio, assiste muito a TV. Por isso que eu peço ao torcedor nos acompanhar. Né? E, não sei lá, jogar PlayStation. Não ouvir tanta rádio e assistir TV, jogar Play. Quem tem filho, aconselho a jogar Play, que eu jogo com meu filho muito. Eu estou na aguinha aqui que a pimenta apertou. Olha só, ontem a gente já começou esse debate, e eu quero ouvir muito o Baldasso, que a gente já nos corredores vai falando, eu sei que o Baldasso tem uma posição bem mais radical do que aquela que a gente colocou aqui. Eu só quero reiterar que eu acho que o D'Alessandro tem esse direito, eu não concordo, mas eu levei numa brincadeira, eu acho que ele fez uma brincadeira. Menos rádio, menos Baldasso, menos Ribeiro Neto, menos REC e os colegas de outros veículos e mais Play. Eu entendi como uma brincadeira e não como uma censura do D'Alessandro. Baldasso. Bom, em primeiro lugar, ele tem o direito de não gostar de algo que a imprensa faça e de criticar, mas não da maneira que ele fez. Primeiro que ele usou de uma manobra diversionista para tirar o foco dos problemas do Internacional e o foco virar para a imprensa. E eu, como homem de imprensa, não posso apoiar e achar bonito uma manobra diversionista. Começa por aí. Segundo, eu vivo num país, e sou um homem de imprensa, eu vivo num país que brigou, lutou pela liberdade de imprensa em momentos dificílimos, pelo acesso à informação, e nós simplesmente somos vitoriosos em relação a isso. Aí vem alguém da Argentina pregar boicote contra a imprensa do Brasil, eu não admito isso. Eles também tiveram ditadura, viu? Assim, ó. Aliás, eu não sei se eles saíram da ditadura. Viu? Exatamente. Isso aí. O que eu acho? Eu acho que o D'Alessandro é uma figura pública de grande representatividade e sei que todo mundo que está me assistindo nesse momento está contra mim e ao lado do D'Alessandro. Justamente por ele ter esse poder é que ele tem responsabilidade. Essa manobra populista, demagógica que o D'Alessandro fez, ela tem um limite de perigo. Mas dá certo. Deu em outras oportunidades na história, como lá na Alemanha, nas décadas de 30 e 40 também. Mas tem que ter muito cuidado. Baldasso. Eu acho que está levando muito. Eu acho que tem uma mágoa. Tem uma mágoa, uma relação de amor e ódio Eu acho com que o D'Alessandro. não é 8 nem 80. Eu, por exemplo, assim, eu entendo o que o D'Alessandro fez como uma atitude quase desesperada de trazer o torcedor para o time do Inter. Porque o que a gente vê é que o Inter deu está certo, véspera. nas redes sociais, por isso que o Baldasso tem essa percepção. É. Então, um cara ativo nas redes sociais. Nas redes sociais há um impressionante Claro, apoio. deu certo. E Deu vou certo. dizer mais, legal isso. E vou dizer mais, eu acho que alguém tinha que fazer isso porque a coisa estava osca. Mas não dessa forma, né, Tá? Diego? Não, aí é que está. Mas assim, ó, então eu entendo, traz a torcida. Agora, eu vou usar uma expressão que você disse, e acho que você disse ontem aqui, Meneghete, eu estou muito concordando contigo hoje. Assim, ó, cuidado, né, para esse PlayStation não virar meme depois da Libertadores da América. Né? Isso é Se brincadeira, perder, o Inter vai ver a Libertadores da América Se perder, vai virar meme. Tá? Então, assim, ó, só acho que o D'Alessandro, ao se utilizar desse mecanismo que ele tanto está criticando,
Foi dessa maneira que ele chegou ao seu objetivo, né? Então, nós servimos para isso também, né, Alessandro? Você nos usa, né, para atingir o seu objetivo. Então, nós somos muito importantes mesmo. Somos muito poderosos. Agora tem o seguinte, cada um arca com as suas responsabilidades. Você, como líder, está fazendo em nome do clube, em nome do time, para tentar preservar um ambiente que realmente está pesado. Só que isso tem os seus riscos. Eu acho que ficou mal explicado também de que forma o torcedor deve se utilizar do PlayStation para esse momento de abandonar a imprensa. Se é em casa, se é na barca, se tem que pular da barca para utilizar o PlayStation, eu não consegui entender. Me permita, eu acho que rolou um mimimi da imprensa depois da declaração do D'Alessandro. Tô fora dessa. Acusamos o golpe de que o D'Alessandro teria censurado. Eu entendo e respeito a posição do Ribeiro e do Baldasso aqui. Eu só acho que o que ele fez foi se comunicar com o torcedor. E isso o D'Alessandro sabe fazer muito bem, através da imprensa. E o D'Alessandro fez uma brincadeira, eu entendi como uma brincadeira, que pegou, que o torcedor abraçou, e a crítica que o Baldasso faz pela responsabilidade, pelo tamanho dele, eu exatamente faço um elogio, porque precisava um cara do tamanho dele vir a público e dizer, gente, vamos parar com essa crise desnecessária. Gente, vamos parar de ouvir imprensa, não é parar com a crise, vamos parar de ouvir. Não, ele disse em determinado momento, o que está aqui dentro não é como Mas ele vocês falou, estão por achando. exemplo, né, nessa mesa coletiva de que produziu ontem aqui, que houve um relaxamento. Ele admitiu aquilo que o Luiz natural. Eduardo havia falado. E eu acho que nós temos que fazer uma meia-culpa, Meneghetti, porque boa parte da imprensa colocou o Internacional brigando pelo rebaixamento e esqueceu que o Inter era semifinalista da Libertadores. Então, quando ele faz isso, tá certo, ele blinda o vestiário, os jogadores e o torcedor. Do tipo, essa semana, fechem os ouvidos. O que ele quis dizer, Baldasso, foi um filtro. Filtrem o que vocês estão ouvindo, porque nós estamos com um compromisso muito maior ali na frente. Não, acho que não é filtrar. Não tem como filtrar a realidade. Ele mandou tapar os olhos e fechar os ouvidos. Ele fez uma brincadeira no final da coletiva. Ele fez uma brincadeira. Mas eu estou entendendo. Aliás, ele criou uma hashtag, né, Paulinho? Vamos botar aí, tem imagem disso aí? No Twitter oficial dele. Fechado com o PlayStation. Um baita de um merchan para um dos fabricantes, fechado com um i, né? Mas é um baita do merchan, não sei se o D'Alessandro não está levando algum aí. Se tiver, aliás, ele está certo. Ele podia receber algum do PlayStation, por exemplo, e doar para a campanha que ele fez maravilhosa o ano passado, aquele jogo beneficente, o qual ele foi elogiado e o qual a imprensa serviu para badalar o jogo. Tem que lembrar disso. Lá a imprensa serviu para badalar o jogo. Mas eu, de novo, eu recebi a mensagem com uma brincadeira dele, no final de uma coletiva. Vamos para o PlayStation, deixa a rádio lá e tal. Eu entendi assim, o Baldasso e o Ribeiro levaram um pouco mais a sério. Agora, assim como a banca paga, a banca recebe, se o Internacional for campeão, o gol do título vai ser comemorado por alguém brincando de PlayStation. Claro, beleza. Mas se perder, pode estar a ponto que nas redes sociais vai vazar um monte de jogador e agora o Inter vai PlayStation. Tá pronto isso. O futebol precisa disso. O D'Alessandro já brincou com o tal do binóculo do Renato. Se isso continuar e o Inter for eliminado, vai ter um Grenal que vai ter um cara do Grêmio lá que vai fazer o gol e vai começar a brincar de PlayStation. Cara, isso é fantástico. Só que o recado do Alessandro não foi desculpa. Claro, mas a rivalidade cria isso. Ontem os gremistas estavam já na questão do videogame, vai ficar só no videogame e tal. Brincar com liberdade de imprensa, eu não aceito. Ele não atacou a liberdade. Ele não feriu a liberdade, Baldasso. Com o tamanho que ele tem, ele convocou a torcida. Claro que não vai dar certo, todo mundo está nos acompanhando agora. Convocou a torcida para que fechasse os seus ouvidos para o que a imprensa diz. Não foi a ideia dele. Que não isso, foi gente? A intenção dele. Eu não posso, como homem de imprensa, achar isso legal. legal. Que não foi o objetivo dele, Baldasso. Não foi cercear a imprensa. O D'Alessandro tem maturidade e inteligência para isso. Aliás, o Valdívia postou uma foto ontem, né, nas redes sociais, jogando videogame com alguns colegas, entre os quais o D'Alessandro, né, Paulinho? Tem isso aí? Tá aí, ó, que beleza. O D'Alessandro com o controle na mão, inclusive. Aliás, ele tá sempre com o controle na mão, né? Tá inclusive apitando, e o apito também. É o controle e apito. Essa é uma foto dos não lesionados de todo o grupo do Inter, é isso? Que mágoa. Tá ali o Alisson Farias, o Taiberson, o Lorenzo, o Lisandro tá lá no canto direito, o Vitinho ali na frente, o D'Alessandro, o Rafael Moura, o William e também o Valdívia. Eu continuo achando, embora as pessoas provavelmente não estejam me acompanhando nesse momento por conta da convocação dele. Tá sendo meio odiado assim, cara. Eu mas tu já tá acostumado com isso. torço com todas as minhas forças para o Internacional ser campeão da América. Com todas as minhas forças. Só que eu acho que esse período em que nós criticamos muito o Inter na sua preparação, ele foi muito mal. O Internacional fez tudo errado. Tudo errado. Mas há uma fatalidade aí que o Aguirre perdeu jogadores importantes. Ou para a Copa América, né? Fatalidade se sabia que ia ter competição por lesão. Esse é o equívoco que o meu colega comete. Considera
o problema que o Internacional enfrentou com a Copa América, com suspensões de jogadores mandando o árbitro longe, sendo expulso, mas o produto final é esse. Quais são as lesões... Mas a culpa não é do técnico, nem do planejamento, nem da direção. Também Por quê? é. Parceladamente tem. Quais são as lesões que estão tirando Arangues e Nilmar do jogo de hoje? O Arangues jogou a final de Copa América. Me dá um motivo pro Arangues jogar. O Guerreiro jogou um dia antes. O Guerreiro não tem uma final de Libertadores pela Por isso frente. mesmo. Por isso mesmo. Mas ele jogou 23 dias. O Arangues jogou uma Baldasso. lesão de terceiro e quarto lugar. Quem tem uma decisão de Libertadores semana que vem não pode estar alheio ao processo e não retomar o foco urgente. Tu acha que ele não O tá com jogo de ritmo de sábado jogo? foi o mais importante da história do Chile, Baldasso. Perfeito. Nunca jogou em ganharam altíssimo nada. nível. Sem cara ou coroa. Altíssimo nível. O que eu não consigo entender é o seguinte, para mim tu ter um grupo qualificado, como o Inter tem, serve para fazer exatamente o contrário do que o Inter está fazendo. Ter grupo qualificado para mim é, vamos jogar com força tudo, porque se a gente tiver problema, nós temos reposições. O Inter faz o contrário. Nós temos um grupo qualificado, então, olha, vamos proteger todo mundo para ninguém se machucar. Tá errado, Porque a cara. qualidade do time principal é diferente das reposições. Hoje E ele tá- precisa do time principal contra o time. Arangues tinha que jogar hoje à noite, Nilmar tinha que jogar hoje à noite. Hoje tá. Eu tô concordando com o Baldasso em muitas coisas, tá? Tá curando todo mundo hoje. É, não, Impressionante. é Comigo e com o impressionante. Baldasso. É isso aí. Então, assim, ó, eu vou sozinho repetir o que eu disse. O Nilmar só é bom pro Inter quando ele joga. Quando ele não joga. Ah, não, mas então ele tá. é Então nada. ele deu uma trombada com a cabeça com o Não, outro. não, cara, eu bota pra jogar na maca, mas bota Não pra jogar. eu vou ele fazer é bom. uma pergunta pro Ribeiro. E é importante o Nilmar jogar hoje ou contra o Tigres? É importante o Nilmar jogar sempre, Chico. Não. É, eu Se lamento tu a tua tiver que ausência escolher. semana passada Se tu tiver do que programa escolher. quando estavas acamado, a Ribeiro. Tu é discuss- bom pra Band quando tu tá no ar, Ribeiro, não quando tá na cama, Ribeiro. a Mas eu discussão, não tava Chico. acabado. Então, o Guilmar também teve lesão. A discussão, Chico, é justamente isso. As escolhas que o Inter faz do Nilmar participar ou não. Essas escolhas, elas são medrosas. O Nilmar o ano todo joga um jogo sim e 2 não. E vai ser sempre assim. Tá errado. Mas Tá esse é o histórico errado. dele, Tem que Baldasso. se Ele correr, se mas machuca. não se faz futebol com medo. Se faz futebol com coragem. Aí, O planejamento do semifinal, Inter Baldasso, é... semifinal da Libertadores. O Inter, mas foi assim o ano todo até agora. O Inter, mas tô eu falando não agora. discuto o revezamento quando se tem uma necessidade clara. O Inter faz revezamento, o Inter banalizou o revezamento. O Baldasso, eu acho mais grave, não é o revezamento. Eu acho mais grave é o que o Lisandro Lopes disse pra nós, um dia depois do Rafael Moura dizer que estava tudo bem, disse pra toda a imprensa do Lisandro Lopes, e o D'Alessandro referendou isso ontem, que houve um relaxamento. Aí é que Isso tá. sim. Olha a malandragem do D'Alessandro que a gente acha bonito. O D'Alessandro citou 2 vezes ontem que o Inter não tem foco. 2 vezes na coletiva. Claro, nós vamos falar do videogame porque é o que ficou mais claro. Claro, que chamou mais o atenção. D'Alessandro conseguiu esconder os problemas do Ele tem Internacional culpa com o que a fez. imprensa separa, como diz o doutor Ibsen Pinheiro, o joio do trigo e fica com o joio. Mas peraí, Baldasso, nós pensamos o que ele disse, a escolha é nossa. Tá bem. Nós acreditamos. Só que isso que tu está colocando é muito grave. E os torcedores que foram convocados a desligar o rádio têm que ouvir o rádio e a TV o que nós estamos dizendo aqui. O D'Alessandro confirmou ontem o que Nós o Lisandro botamos aqui. disse semana passada, que o Inter não teve foco nesse período. Foco. Sabe o que aí vai é acontecer gravíssimo. hoje, né? Isso Sabe é o que vai acontecer gravíssimo. hoje? Hoje o Inter vai entrar mordendo. E aí é que tá. Vai atropelar o Flamengo. Vai pra entrar com a acabar porta com esse esticada. clima. Não Meu deveria. querido e amado chefe Leonardo Meneghetti, o senhor Neymar jogou uma final de Champions League e 3 dias depois estava na Copa América para jogar. 3 dias Tá depois. comparando Não, Inter e peraí, Flamengo. peraí. Não, 3 dias tu tá depois. comparando Inter e Flamengo. Estava com lá a ou decisão. estava jogando? Não, ele jogou a final da Champions League. Veio pro Brasil. Fez uma maratona de festa com a delegação, sem beleza. descansar e sem dormir. Que beleza. E desembarcou depois para jogar a Copa América. Jogou 2 ou 3 dias depois. Ele veio para aqui, para quase Porto uma Alegre, para semana de Brasil e intervalo, Honduras. Ele veio aqui para Porto Alegre, para Brasil e Honduras. Jogou contra o Honduras. Não, ele teve um tempo. Não, mas O jogo- foram... Ele Acho jogou que o jogo no final foi de num semana sábado e quarta. e ele jogou na outra quarta-feira em Porto Alegre. Não, sábado, Isso. entre Sábado